Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Veja bem, eu não vou ler trechos bíblicos. Não, eu só vou passar, tentar esclarecer dúvidas a respeito de um vídeo que eu fiz, tem uns 3, 4 dias, e eu vou passar sobre a evangelização. O tema deste vídeo aqui que eu vou gastar, essa pequena mensagem, qual a diferença em anunciar o evangelho e a evangelização da religião? Então eu espero que nesse nosso bate-papo, nesse nosso feedback, nós consigamos chegar ao entendimento. Mas se não chegarmos, amém. Graças a Deus nós temos o livre-arbítrio, graças a Deus nós temos a liberdade em Cristo. Você que me acompanha, você que é inscrito, você que me acompanha desde o começo, da metade, da semana passada, de ontem, você que já assistiu alguns vídeos e esses vídeos está em acordo com os seus pensamentos, assim deve ser. Eu procuro esclarecer dúvidas que, no meu entendimento, há nos escritos bíblicos. E que esses escritos bíblicos e essas dúvidas, os pregadores, os mestres, eles não têm interesse em sanar. Pelo contrário, o interesse deles é causar mais dúvida ainda, mais pânico, mais medo. Então, o que Paulo fazia? Paulo evangelizava ou Paulo pregava o evangelho? O que os fariseus, os escribas faziam? Eles pregavam o evangelho ou eles evangelizavam? Caso você não entenda uma coisa nem a outra, talvez seja palavras semelhantes, palavras parecidas, mas para mim passar o meu entendimento, então assim é. Jesus disse, Mateus 23:15, raça de víboras, serpentes, fariseus hipócritas, escribas e tal, porque vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito. Fazendo esse prosélito, o torna merecedor do inferno 2 vezes mais. Inferno é sepultura. Então eles seriam merecedores do castigo, da morte 2 vezes mais. E já foi falado nos meus vídeos aí, prosélito está lá. Prosélito era quando eles faziam um gentil que Deus não deu lei para praticar o judaísmo, as obras de Moisés. Isso, no meu modo de ver, é evangelização. A mesma coisa que a religião faz. Ela sai por aí evangelizando, vamos fazer uma evangelização nesse domingo na favela tal, no Singapura tal, porque normalmente eles fazem a evangelização deles, eles buscam nos lugares menos favorecidos. Talvez eles não sabem que pessoas que moram em favela têm pessoas muito felizes, pessoas que têm somente o que comer, algumas, mas são felizes, porque Deus coloca felicidade naquelas pessoas. Já pessoas que estão no nível alto, que moram já em outros locais mais favorecidos, são pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas ocas, vamos dizer assim. Mas esse não é o caso. Então, a evangelização torna a pessoa escravo, servo. Esse é o meu modo de ver. Porque a evangelização da religião, entenda, pelo amor de Deus, eles buscam pessoas para cumprir, praticar as maldições de Moisés, que é o dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar criança, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. A evangelização é assim ou não é? Eu estou falando bobagem? Eu estou falando mentira? A evangelização não é para isso que eles fazem? Não é para aplicarem a antiga lei, antiga ordem, o antigo pacto, o antigo testamento nas pessoas? Na evangelização, quem está sujeito à evangelização, não é assim que funciona. A pessoa está aqui fora, a pessoa fuma, bebe, trabalha, leva a sua vidinha normal, mas eles querem tirar aquela pessoa do cigarro e da bebida, porque diz que aquilo vai levar para o inferno. Então vamos tirar ela, vamos evangelizar aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, porque ele tem que sair do cigarro e da bebida e vir para a nossa igreja. Ele saindo e vindo para a tal igreja, que a igreja deles, na verdade, são templos de pedra, aquela pessoa até pode parar de fumar, até pode parar de beber, mas é um escravo.
É um maldito, porque ele pratica obras de Moisés. O que foi que Paulo disse em Gálatas 3,10? Aqueles que estão na lei estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 5, quando completou a plenitude de Deus, Deus mandou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na lei. Você está entendendo que a evangelização da religião é uma desgraça, é inútil. É isso, eu volto a falar, a evangelização da religião é inútil, porque ela pega essa pessoa, estou dando exemplo desse camarada, ela pega essa pessoa que fuma, bebe, que gosta de bater uma bolinha na quarta-feira, jogar uma bolinha no domingo, fazer um churrasquinho com seus amigos, comer ali uma moelinha assada, um pezinho de frango assado, tomar aquela que desce redonda, aquela que desce quadrada, aí ele vai embora, chega na casa dele, ele toma seu banho, se for casado, dá um talento na patroa, e na segunda volta a trabalhar, a vida segue. Tem que evangelizar aquela pessoa, que aquela pessoa está nas garras de Satanás, do diabo, está no mundo, está em pecado, vamos evangelizar. Aí pega essa pessoa que pratica essas coisinhas e leva para dentro do seu templo, para viver as maldições de Moisés. Porque a religião vive nas maldições de Moisés, ou eu estou falando besteira? Eles não praticam obras de Moisés? Praticam. Então, quem pratica a obra de Moisés está na graça ou está na lei? Está na lei. E quem está na lei está na maldição. Então, esse vídeo que eu fiz sobre que a evangelização é inútil, quanto à inutilidade da evangelização evangélica religiosa, a minha opinião é a mesma, é inútil. Pelo contrário, é maldita, nem inútil é maldita, porque pega a pessoa e coloca nas maldições de Moisés. Então não adianta você ter a sua opinião. Só que um dia você vai entender, se for para você entender, se o Pai quiser que você entenda a revelação da graça de Deus, você um dia vai entender. Senão, você vai glorificar Ele, você vai morrer, seu corpo vai voltar para a terra, o seu espírito vai voltar para Ele, que é dele, não é seu. Você não tem nada, eu não tenho nada. O que eu tenho, acredito eu, que é o deitar e acordar, é só isso. Porque essa carne, ela volta ao pó. A nossa alma, o nosso sentimento se acaba. E o espírito volta a Deus, que é dele. O que o homem tem? Tem muita língua para falar. Asneira, falar bobagem. Então, essa evangelização, a evangelização da religião é inútil e maldita. Porque pega as pessoas e coloca nas maldições de Moisés. E o pregar o evangelho? E o anunciar o evangelho? Opa! Aí tem diferença. Há necessidade de anunciar o evangelho às pessoas, conforme os escritos bíblicos de Hebreus 8, capítulo 10 e 11, Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, se eu não me engano, é inútil. Porém, se faz necessário. Se não houvesse religião no mundo, não precisaria nem anunciar o evangelho, porque Deus, conforme está nesses versículos, nesses capítulos, depois você confira, antes de vir aqui destilar o seu veneno, vai lá e confira. Deus falou que depois daqueles dias, ninguém mais precisaria falar dele, anunciar ele, pregar ele, porque todos o conheceriam. E aqueles dias foram que dias? Os dias do juízo, da metade do ano 66 ao ano 70. Então, anunciar o evangelho, devido às mentiras da evangelização, devido às maldições criadas pela evangelização da religião, então, pela nossa inteligência, é útil. Pregar, anunciar o evangelho se torna útil para desfazer a evangelização da religião. Você está conseguindo entender? Porque o que significa evangelho? Boas novas. E o que significa evangelização? Da religião. Não venha me comparar palavras em português, eu estou usando a religião. O que significa religião? Buscar pessoas para praticar obras velhas, viver da caducidade da letra e anunciar o evangelho, anunciar boas novas. Nas boas novas pregadas por Paulo não tem batismo nas águas. Nas boas novas anunciadas por Paulo não tem oferta, tem contribuição, não tem apresentar criança, não tem buscar Deus em monte, não tem buscar Deus em templo, não tem que praticar
nenhum fermento de Moisés. Não tem que comer pão e beber suco, que é uma representação de Lucas 22 da Páscoa judaica que Jesus e os seus discípulos participaram. Então, anunciar o evangelho devido à maldição da evangelização da religião se torna útil e necessário. Vamos utilizar o irmão Geraldo Moraes, que para mim é o ícone, para mim é o norte. Irmão Geraldo Moraes. Se esse homem não viesse com a sabedoria do Espírito da graça, anunciando a graça, eu teria conhecido a graça? Não. Se eu não me engano, o canal dele, pelo que a gente olha lá, tem 179 mil inscritos. 179 mil inscritos, seja os do contra ou os a favor, teriam conhecido a graça de Deus? Não. Pode ter outro pregador, anunciador do evangelho. Mas o que eu conheço, o que me impulsionou para mim também fazer meus vídeos, foi Geraldo Moraes. Então, se não é ele, estaria todo mundo continuando a maldição. Eu não, que eu já tinha saído do sistema, mas eu estaria por aí afora, não estaria me dedicando aos estudos, à leitura da palavra, não teria o entendimento de Jesus de Nazaré e do Cristo ressuscitado, não teria o entendimento da evangelização da religião e do anunciar o evangelho, que são as boas novas. Então, nas boas novas, a palavra diz, boas novas, novidade de vida. O batismo que as pessoas, que todos passaram, quando Jesus naquele madeiro disse tetelestai, está consumado, e o sangue verteu, o batismo ali foi para todos que nasceram depois da cruz, espiritualmente já foram justificados. No espírito. A carne não, porque a carne não tem conserto. Então é viver em novidade de vida. E quem mostra que uma pessoa pode e tem que viver novidade de vida? É a evangelização da religião ou o evangelho, anunciar o evangelho, a pregação do evangelho? Então, que nem eu nesse canal. Eu estou praticando uma evangelização religiosa ou estou buscando, porque eu me sinto menos que um grão de areia no mar, assim é, mas um pouquinho, o fiozinho de conhecimento que eu tenho, eu procuro passar o quê? O evangelho. Eu procuro passar boas novas. Então se é para ter essa comparação, eu estou praticando algo útil sim, porque eu estou anunciando o evangelho, eu estou anunciando as boas novas. Agora, quando você vê num canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no rádio, na televisão, a pessoa convidando para praticar um voto, praticar uma campanha, buscar Deus, fazer a busca do Espírito Santo, traga o seu dízimo, porque senão você está roubando a Deus, traga a sua melhor oferta. Uma pessoa dessa está praticando a evangelização da religião, que isto é inútil e maldito. Agora, quando você abre um canal, você entra aí no YouTube, no seu celularzinho, e você vê uma pessoa falando do Cristo ressuscitado, você falando que Deus mora em nosso espírito, você falando que a parousia já ocorreu, que o juízo de Deus já ocorreu, que Jesus já voltou e não volta mais. Na evangelização é diferente, eles dizem que Jesus ainda vai voltar. Por quê? Porque eles estão vivendo na caducidade da letra. Agora, aquele que anuncia, prega, fala do evangelho, que são boas novas, tudo se fez novo. Jesus de Nazaré já é Elvis. O Cristo ressuscitado já veio, já julgou os israelitas. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, Deus, no ano 70, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. Estabeleceu o tabernáculo espiritual dele, que está no espírito dos seus filhos e eleitos. E é lá, e é aqui ou é aí, no Espírito, que ele faz morada. Ele está com nós. Depois você lê Apocalipse capítulo 21. Então, qual a diferença em anunciar o Evangelho e a evangelização da religião? O meu entendimento, o meu humilde entendimento é esse, que a evangelização da religião prega a velhice, a caducidade, as maldições de Moisés. E quem anuncia o Evangelho são boas novas. Este sim é útil, este sim, por causa da religião. Se não existisse religião, se não existissem as manobras, as manipulações, as falcatruas, os roubos, os enganos da religião, não haveria, porque Deus está em cada pessoa, é Deus que ensina as pessoas. Então seria algo inútil também. Porém,
devido às falcatruas da evangelização religiosa, então tem que haver o anunciar o evangelho para combater, para aniquilar, para minimizar a evangelização da religião, para que as pessoas venham entender Deus, venham saber, venham reconhecer a grandeza e soberania de Deus que está nela. A evangelização não consegue mostrar isso, porque na evangelização mostra-se obras necessárias para agradar Moisés, para agradar líderes religiosos. São obras mortas. Evangelização pratica obras mortas. Anunciar o evangelho, pregar as boas novas, aí sim. Até aí sim. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, se não houvesse religião no mundo, anunciar o evangelho seria inútil, como evangelização. Mas, devido à evangelização da religião, então faz-se necessário pregar o evangelho, pregar as boas novas para aniquilar, para destruir, para quebrar a evangelização. Amém? Então, eu vou deixar essa mensagem com você. Eu espero ter passado ao meu entendimento a respeito da diferença dos dois. No português, pode até não ser, pode ser sinônimo, antônimo, sei lá, tanto nome que existe, pode ser. Mas, na realidade, para aqueles que conhecem a escatologia consumada, para aqueles que conhecem a parousia, para aqueles que sabem que Jesus já voltou, existe uma diferença anos-luz. Então, procure viver o evangelho. Procure, você que quer abrir um canal ou você que gosta de falar de Jesus para as pessoas, procure anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho não tem nada a ver do que tem por aí. Jesus de Nazaré, o judeu que revestiu o Espírito de Deus, esse já era, esquece. A religião, a evangelização da religião fala que Jesus tem uma obra na pessoa, fala que Jesus ama aquela pessoa. O Cristo ressuscitado não ama, não faz nada, porque o Cristo ressuscitado que dá vida àquela pessoa, que dá o amor, que coloca a compaixão, a misericórdia na pessoa. Jesus de Nazaré veio para os judeus, para os israelitas. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, eu deixo com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma para, pelo menos, amenizar as dúvidas que talvez eu tenha passado no vídeo, que a evangelização é inútil. E continuo dizendo, a evangelização religiosa é inútil, faz mal para a sociedade, mostra engano, mostra mentira. Já anunciar o evangelho se faz necessário por causa da evangelização religiosa. Amém? Então, para você que acredita que o Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, está aí dentro de você, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, que o amor, a paz, as provisões do Criador esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!